esse caminho aqui. Eu deixo para reflexão. Ninguém é dono da verdade, tá? As coisas estão sendo construídas. Ela dizia, tem que sair procurando a mãe, tem que procurar a avó, tem direito da criança. Aí eu disse assim, Alice, o juiz tem prazo para cumprir. 1 ano e meio de abrigo, no máximo, de acolhimento. 120 dias para instituir. O promotor recebe os estudos, 15 dias para entrar com a DPF. Audiência concentrada agora de 3 em 3 meses para reavaliar. E como é que eu vou cumprir isso? A senhora está falando aí de eu ficar atrás desse avô que mora lá no fim do mundo, que nunca viu, desse tio, desse parente que seja. Aí ela, com o bom humor que ela tem, ela falou assim, eu posso cortar os pulsos antes de responder a pergunta? Porque é muito difícil, gente. A gente tem que ter essa sensibilidade, mas não perca o foco. O foco tem que ser a criança. Ela não pode ser, primeiro, quando a tempestade chega, porque quando você tira a família, nós estamos aqui trabalhando, mas a minha família está lá em minha casa. No final do dia eu vou para lá. Vocês vão para de vocês. Não importa como é a sua família. Se você mora só com seu pai, com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira, não importa. Você tem um lugar para você que é seu. Né? Se todo e tira isso de você, de uma hora para outra. Tira isso de você de uma hora para outra, a gente não fica sem chão. Aí pega uma criança como essas, tira ela essa convivência familiar, coloca ela no ambiente coletivizado, onde tem pessoas ótimas, tem ótimos acolhimentos. E diga-se mais, o acolhimento institucional não foi extinto e ele é necessário. Eu penso e defendo, a lei assim fala, que todas as comarcas deveriam ter os 2 serviços, mas a preferência é do acolhimento familiar. Por quê? Porque a família nunca vai ser realizada na sua essência em acolhimento. Isso eu garanto. E os profissionais da neurocientista que fizeram esse estudo dos órfãos da Romênia, psicólogo renomado aí fora do Brasil, gente do Brasil. Eu não consigo entender que o acolhimento institucional é o melhor lugar para a criança, enquanto se resolve a sua situação jurídica. Eu não consigo entender isso. Mas a gente pode, eu penso que a lei fala preferencialmente. A preferência de quem? O artigo 34, parágrafo 1º do ECA fala, criança e adolescente preferencialmente deve ficar em acolhimento familiar. O artigo 50, dos últimos parágrafos, não sei se é parágrafo 10 ou 12, ele é enorme. Diz que enquanto não encontrar família adotiva, a criança tem que ficar preferencialmente no acolhimento familiar. Está aguardando adoção. Não é? Se o legislador assim fala, a pergunta que eu deixo é de quem é a preferência? Preferência do juiz, se ele gosta ou não de acolhimento familiar? Preferência do promotor, se ele tem dúvidas sobre o acolhimento familiar de bebês, se ele não acredita muito nesse serviço, se ele ainda não sabe muito sobre a questão do apego e do desapego. A preferência do município que pensa, eu sou pequeno, eu já tenho que manter, olha só, eu tenho que manter um abrigo. Lógico, é uma política pública, é obrigação legal mesmo. Eu tenho que manter um abrigo e eu não vou acabar com o abrigo, então como é que eu vou criar mais um serviço? Eu diria assim, mais um que o senhor tem que criar, o apadrinhamento afetivo. E nunca vai acabar. O menu tem que ser completo, porque na hora que entra alguém na nossa rede, o juiz, quando o conselheiro tutelar, o juiz, quando vai aplicar, são essas 2 figuras que aplicam a medida de proteção, ninguém mais. Quando vai aplicar a medida de proteção, tem que abrir o menu, como se fosse num restaurante, chega a criança para ser servida, eu tenho que oferecer tudo que ela precisa, o que ela quer, o que ela necessita. Então precisa ter tudo isso sim. O acolhimento institucional deve ser mantido. Agora, fica um elogio àquelas comarcas que já amadureceram. Não falei agora que o Estado já amadureceu, tanto que família acolhedora pode adotar? Por que isso? Porque se o melhor olhar é para a criança e para o adolescente, e se a família acolhedora não entrou, vamos pensar nisso, não entrou no serviço porque ela quer fazer um atalho para adoção, afinal ela está acolhendo uma adolescente de 16 anos e meio. Eu entreguei uma adolescente para o acolhimento familiar com 17 anos e meio. Entreguei. Ela ficou lá, está muito bem, foi desligada aos 18 anos, continuou com a família. E se essa família quisesse adotá-la? Eu ia dizer, não pode, porque o ECA fala que quem está no SNA não pode ser família acolhedora. Mas por quê? A gente tem que buscar para que serve a lei, para que fim que a lei assim foi dita. Por quê? Para evitar burla ao sistema de adoção, para evitar que se fure a fila. Mas lá nos Estados Unidos, a Cristina Peixoto tem essa fala, diz, olha, a questão, sabe o que é traumático para a criança? Aí fica um recado para todos nós, e eu estou aprendendo isso lá em Uberlândia também. A gente tem que evitar rupturas.
criança não pode passar por sucessivas rupturas, seja onde for. Eu tiro da família, mando para um abrigo. Naquele abrigo a gente fala muito de família acolhedora, né? A questão do momento. Estive lá em São Paulo, em tantos lugares, se fala muito de acolhimento familiar hoje. Né? Em dezembro, dia 18 de dezembro, a ONU votou uma outra resolução em Nova York falando que crianças até 3 anos não podem ser mantidas em orfanatos, não podem ser mantidas em orfanato. Já tinha esse indicativo e tudo vem nesse sentido. A primeira infância fala sobre isso. Chama médico para falar sobre isso, chama psicólogo, chama neurocientista, chama jurista, todo mundo concorda com essa fala de que não pode ficar lá, que não pode, esse não é o melhor ambiente. Então, perdi a fala de novo. A gente estava... Criança que é 3 anos, não é recomendado ficar em abrigo. As rupturas, lembrei, obrigado. As rupturas. Olha, você pega a criança, e eu fiz esse parênteses para dizer o quê? Vocês já tiveram um caso de criança que teve que trocar de abrigo? Já tiveram um caso de criança que foi abusada em abrigo? Já tiveram casos de crianças que foram agredidas por cuidador em abrigo? Já tiveram um caso em que enfrentaram ação civil pública por causa da mais execução no serviço de abrigamento? Eu já tive todos esses casos em Uberlândia, todos esses casos em Uberlândia, absolutamente todos, e as pessoas encaram isso como natural. Agora, no acolhimento familiar, se não dá certo, o acolhimento familiar não serve. Não, porque criando vínculo, não, é porque a família vai ter que trocar de família. Gente, o acolhimento institucional está repleto. Eu já tive ação civil pública, uns montes lá em Uberlândia, já fechei 6 abrigos por ação civil pública com acordo, onde o próprio gestor da instituição entregou o serviço que era de má qualidade. Então, má qualidade não fica bem em lugar nenhum, muito menos no acolhimento familiar. Acontece que problemas existem e nós estamos aqui para tratar deles. O problema é vínculo, vamos cuidar do vínculo. A família está se vinculando, acendendo a luz alerta, amarelo para a equipe técnica. Vamos conversar. Mas evitar, o que eu ia dizendo, a gente tem que evitar rupturas. Quanto menos rupturas, isso é traumático para a criança. A Cristina Peixoto, ela traz uma figura de uma ponte, onde você vem e tira aquelas pontes que tem de blocos assim, né? Você tira um bloco daquela ponte e depois você vai colocar aquele bloco de novo. Aí você faz um serviço aqui passa o cimento aqui, fica igual? Não fica igual. Não fica igual nunca mais. Então essas rupturas na vida da criança são ruins. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando tira da família, põe no abrigo, põe no outro abrigo, aí não dá certo, vai para a família acolhedora. Ah, que bom, agora está na família acolhedora. Mas não deu certo. Aí tem que trocar a família acolhedora, vai para outra família acolhedora, aí a família acolhedora ficou num tempo, não quer mais, volta para o abrigo. São sucessivas rupturas que são traumáticas para a criança e que a revitimizam, porque cada vez que isso acontece, sendo principalmente mal trabalhado, a transição de um trabalho para o outro, a transição mal realizada da família acolhedora para a família adotiva, da família acolhedora para a família natural, da família acolhedora para a família extensa. Essa transição mal realizada vai deixar na criança a sensação de que eu fui abandonado pela família acolhedora também, né? E tantos casos que ocorrem. Então a gente tem que evitar rupturas, criar família acolhedora de longa permanência, de média permanência, de curta permanência. A gente precisa disso. Deixa eu tentar ir mais um pouquinho para a gente finalizar e eu vou abrir perguntas. Olha aí, ó, lugar de criança e adolescente é em família? Se todos concordam que é em família, então por que a família acolhedora? Olha as estatísticas aí, ó, levantadas em novembro do ano passado. No Brasil, 3,5% de acolhimento familiar, 2,9% na região sudeste. No institucional, segundo o novo SNA me passaram, esses dados, aí estão esses números. Muito baixos para uma lei que já é de 12.010, é de 2009, já vai para 11 anos. E por estado, olha só, Minas Gerais está com 4,5%, esse dado talvez esteja desatualizado, mas sempre muito pequeno esses acolhimentos. A prioridade absoluta da convivência familiar, o ECA repete isso. Eu tinha colocado uma outra slides aqui, aí vem toda a questão da alta complexidade. Em 2004 já tratou da família acolhedora, depois foi tratado de novo nesse Plano Nacional de Convivência, que era de 2006, já venceu os 10 anos e está sendo reavaliado, não sei quando ele vai ficar pronto, mas estão reavaliando ele. Esse desafio, o Ministério Público em 2009, 10, acho que a doutora vai lembrar melhor que eu, fez um trabalho de levantamento dos abrigos, falando
que o desafio é muito grande a respeito da mudança, do reordenamento, da mudança de cultura para a implementação do acolhimento familiar. O segredo está aí, gente, ó, articulação. Articulação é falar, é conversar, é trocar ideias, é ter embates no campo das ideias e a gente construir um caminho junto, um consenso que precisa ser construído, mas se tiver que entrar com ação, que seja. Integração operacional, olha lá, 88.1 fala da municipalização do atendimento e diz a integração operacional. Quem é o primeiro que tem que sair do seu lugar comum? Olha aqui, ó. O juiz, o promotor, defensoria, o CT e todos nós. Para quê? Olha só, agilizar, é dar rapidez, é sem atropelos, familiar ou institucional, para rápida reintegração ou colocação da família substituta. Voltando naquele exemplo, a gente tem que ser rápido, sem dar a oportunidade, se for o caso, mas temos que tratar as coisas como elas devem ser, com rapidez. O diálogo, o Dr. Jadir, o promotor de justiça, ficou muitos anos na infância de Uberlândia, tem várias sementes deixadas lá, e uma delas é esse livro falando que ele traz uma história dizendo assim, o Conselho Tutelar é de 1988, tem muitos municípios que só existiu por ação civil pública. O CMDCA é da mesma coisa. Temos CMDCAs que são inoperantes, não funcionam para nada. O de Uberlândia está nesse passo, por incrível que pareça. Então a gente fica nessa necessidade de quê? De mobilizar, de correr atrás. Olha aí, ó. Ações, diz aqui, ó. Não oferecimento ou oferta irregular. Tem que ser alta complexidade, tem que ser tudo top, com prioridade, ação, serviço, programa de orientação, apoio. Aqui, ó, a orientação, apoio e promoção social das famílias e destinados ao pleno direito da convivência familiar das crianças e adolescentes. Isso aqui bem trabalhado, dá muito subsídio. Na prevenção trabalhado, dá muito subsídio quando chega na justiça para dar celeridade aos demais. Agora o duro é quando a gente recebe uma família dessas e eles falam assim, nunca me procuraram. Eu tive não sei aonde, falaram que o psicólogo ia me atender daqui a 5 meses. Eu fui no PSF, não tem psicólogo. Eu fui não sei na onde, meu filho está precisando eu preciso de uma vaga de creche e não tem essa vaga. Eu sou mãe, meu marido sumiu, eu tenho 3 filhos, tenho que trabalhar, não tenho com quem deixar. Isso é prioridade? E se isso existe em alguns municípios do Brasil, eu não sei, a gente tem que trabalhar para isso ser revertido. Não falei para vocês que tem muito o que fazer na infância? Estamos no lugar certo. E aí vem o fundamento para responsabilização. E isso aí é uma pergunta que eu deixei para o juiz lá em São Paulo, na região sudeste. O acolhimento familiar fala da preferência, só tem 5%, então, se tem essa preferência legal, por que só tem 5%? O sistema de justiça também é responsável por esse baixo índice? Se positivo, essa fala é para os juízes. Como temos que fazer para isso acontecer? Então essa fala a gente deixa para falar com os colegas juízes no momento próprio. E o Uberlândia vocês já conhecem, nós temos orgulhosamente esse link, sempre onde eu vou eu falo sobre o trabalho que a gente tem feito de apoio, né? Nós não somos inventores da roda. Ituiutá, Paracatu, Frutal, Araguari, Uberaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, são cidades que a gente tem ajudado dentro do possível, sem ferir a opção do local, do município, do Ministério Público, do colega magistrado, mas a gente coloca à disposição, por isso que eu vim aqui hoje, e finalizo com a Lia Luft. A infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias, e se assim o é, vamos tratar bem desse chão, vamos fazer um pouco diferente, vamos nos reinventar, né? Vamos rever conceitos, vamos procurar curar o que precisa ser curado, né? E procurar melhorar o que precisa ser melhorado. Na nossa área de atuação, sempre tem o que melhorar. Tomara que aqui também assim seja, e que acima de tudo a gente caminhe para frente. Olhar para trás é bom, mas olhar para trás, eu falo para os meninos lá que olham o que ele não tem, eu falo, olha, você tem que olhar o que você tem, não o que você não tem. Se você for dirigir um carro e olhar o retrovisor, você vai bater o carro. É para frente que se caminha. O passado foi bom ou foi ruim, nunca mais ele volta. O presente é agora, e o futuro é incerto. A gente vai ter a oportunidade de construir, mas com atenção muito maior nesse chão. Então fica aí, eu deixo, até onde eu fui, deixa eu ver, 11 horas. Acho que até uns 10 minutos dá pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado.
peço desculpas Pessoal. sinceras, viu, pela demora, por me estender tanto, é que eu me empolgo e aí eu perco o limite. Perdão. E se quiserem fazer perguntas, estou à disposição. Nós só temos a agradecer. Eu sugiro, como ele tem audiência, ele me falou sobre isso, né? Para que ele não vá aí na estrada tirar a diferença do tempo. Podemos. Pois é. Podemos fazer as questões também, as perguntas, e a gente enviar para ele. Ele responde isso tudo por e-mail para nós, né? A gente vai deixar aqui um e-mail, viu, doutor? Que ele pode estar respondendo, porque realmente ele é muito rico e a gente queria, de novo, quantas vezes for necessário e ele tiver a oportunidade na mesa dele, está chamando ele aqui para trabalhar com a gente, né, e falar e palestrar. E se quiser, aproveite agora. Deixa... Isso. Deixa eu levar para você.